sugestão. Existem vários comentários, mas hoje trouxe um convidado especial que vai nos dizer exatamente como é que está a situação das igrejas atualmente e por que tem surgido várias igrejas atualmente. O que está por trás? Será que todas são verdadeiras? Será que tem algumas verdadeiras? Então, vários temas acerca disso. Hoje temos um convidado que em pouco tempo vai se apresentar e vamos já entrar no tema que o assunto é muito pertinente. Por favor, os convidados, estão à vontade. Eu quero saudar a todos com a paz de Cristo, paz do Senhor, e dizer que já não me sinto visita neste canal, não é a primeira vez. Já me conhecem, sou mais conhecido pelo nome de Cláudio. Alguns me chamam de Diácono Cláudio, mas o meu nome é Cláudio. Diácono é apenas um título que ganhamos pelo trabalho que estamos a exercer e pelo ministério. Mas estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus convosco e queremos com certeza, esperamos com certeza que sejam abençoados, sejam edificados e que a palavra do Senhor venha aumentar a fé, porque a palavra do Senhor também nos liberta. Amém. O conhecimento da palavra do Senhor nos liberta. E hoje vamos tratar aqui esse assunto que acredito que tem sido preocupação para muitos e é um assunto que deveríamos mesmo analisar, é um assunto que devemos prestar atenção. Amém. Porque é um assunto que tem, quando não é bem analisado, quando nós não damos muita importância, isso vai repercutir na nossa fé, na nossa forma de adorar. Depois são as confusões que existem hoje no meio evangélico. Amém, 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 amém. E você que está ali, já está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Este é o HD Panorama da Vida, eu sou o Hermenegildo Dum, ou HD, se você também preferir. E hoje nós vamos falar da igreja, ok? A situação da igreja. Então, deixa seu like, se você depois gostou deste vídeo, se inscreva no canal e comenta também o que você acha acerca do vídeo e no que podemos melhorar, ok? Nosso diácono, para começarmos já, também sabemos que a igreja hoje em dia tem muitas coisas ali a serem tratadas. Então, vamos começar segundo aquilo que é a palavra de Deus, que nós estamos nos baseando na palavra. O que nós podemos entender sobre propriamente igreja? Né? E qual é a relevância para nossas vidas como cristãos e filhos de Deus? O grande problema hoje das igrejas, o problema ou melhor, a causa de muitos problemas hoje nas igrejas é o fato delas deixarem, ou melhor, é o fato delas deixarem de dar importância à palavra do Senhor, à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é suficiente. Tem um assunto que nós chamamos de suficiência das Escrituras, suficiência da Bíblia. A Bíblia é suficiente em si mesma, ela não precisa ser acrescentada e nem se deve diminuir. Então, mas hoje existem muitos problemas que têm a ver com igrejas e até o surgimento de muitas igrejas deve-se ao fato delas desprezarem a Bíblia. Porque até dentro das igrejas tem muitas regras que se criou, muitos regulamentos que se criou em nome da Bíblia, mas que não existem na Bíblia. Mas que a Bíblia não defende, a Bíblia não tem, ou melhor, esses regulamentos não têm base bíblica e não deveriam ter. E muitos dos crentes que são coagidos a viver de acordo com esses regulamentos, depois se sentem frustrados. E as orações são frustradas e depois as pessoas, como elas não conseguem viver de acordo com os regulamentos que não são bíblicos, que supostamente são bíblicos na verdade, então fica aquele peso de consciência nas pessoas, fica aquela sensação de estarem a desobedecer a Deus,
pelo fato de estarem a desobedecer o líder da igreja ou estarem a violar as regras da igreja, então sentem-se como se estivessem mesmo a pecar contra Deus. Depois fica o peso de consciência, depois fica aquela tristeza e algumas pessoas até depois saem da igreja, outras pessoas continuam na igreja, mas infelizes, sem uma alegria verdadeira. Mas eu quero dizer o seguinte, que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho de Cristo é um Evangelho saudável, é um Evangelho de paz, é um Evangelho que nos faz ser felizes, porque nós entendemos que a bênção não são as coisas. O cristão verdadeiro, ele sabe que as bênçãos não são as coisas, a bênção é um lugar. A bênção para o cristão é um lugar, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, se eu estiver no lugar da bênção, as coisas resultam. Eu estou no lugar da bênção, as coisas vão resultar. Não são as coisas. Mas tudo isso acontece porque as pessoas deixaram de dar importância à palavra do Senhor. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. E no tempo de Moisés, em Deuteronômio 29, a Bíblia diz, ou melhor, através de Moisés, ele vai dizer assim: as coisas encobertas são para Deus, encobertas. E aquelas que estão reveladas são para nós e para os nossos filhos. Moisés, nesse tempo, ele está a proibir, ou está a trazer a proibição de Deus, de Deus em relação às pessoas, para elas não buscarem outra revelação além daquela que Deus já tinha dado, que era o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O povo não devia buscar outra revelação para além desta. Por que o povo não devia buscar outra revelação para além desta? Porque Deus tinha decidido que aquela era revelação suficiente para o povo. A suficiência das Escrituras, da Bíblia, tem a ver com aquela revelação que Deus escolheu para nós e que Ele mesmo que colocou limite, que além desta não tem mais. E isso tem a ver com o tempo, o estágio do tempo em que Deus trabalhou com o povo. Por exemplo, no tempo de Moisés, a revelação suficiente para eles era o Pentateuco. E por isso é que Moisés vai dizer que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Só que isso não quer dizer que Moisés, quando falou isso, ainda não havia o livro de 1 Samuel, não havia o livro de 2 Samuel, não havia o livro de Esdras. Isso que Moisés está a dizer, que essas coisas encobertas são para Deus. Mas como é que depois surgiram outros livros? Porque o próprio Deus é que usou as pessoas para escreverem aqueles livros. Então, quer dizer o quê? Que no ato da revelação, é Deus quem revela, é Deus quem decide até onde a revelação tem que ser para nós, e é Ele que pode aumentar a revelação ou pode diminuir a revelação. Agora, quanto ao homem, quanto a nós temos que aceitar a revelação, temos que obedecer à revelação, não devemos aumentar. No nosso tempo que vivemos, tanto é que esse texto pode ser aplicado nas nossas vidas hoje, porque no tempo que nós vivemos, a revelação suficiente que temos são os 66 livros. Já não tem mais. Já não tem mais. Toda a revelação, toda a profecia, visões, sonhos, o que a pessoa tiver que ter, tudo isso tem que concordar com a Bíblia. Se alguém trazer uma suposta revelação que contradiz a Bíblia, então isso é falso. De acordo com a Bíblia, é falsa, porque aquela revelação, porque as Escrituras são suficientes para nos orientarem, para nos mostrarem a vontade de Deus, para nos mostrar os pensamentos de Deus, o que Deus espera de nós, o que nós devemos fazer. E aqui, para terminar a minha intervenção, eu vou aqui também dizer que existem muitas coisas, muitas perguntas que nós fazemos a Deus na oração, que Deus já respondeu com a sua palavra. Então, nós não deveríamos... Por que muitas das vezes nós vamos perguntando a Deus? Primeiro, porque nós,
ignoramos a suficiência das Escrituras. Segundo, porque nós não estudamos as Escrituras. Não estudamos a Bíblia. Por isso é que vamos fazendo perguntas a Deus de coisas que Ele já respondeu. Vamos buscar a vontade de Deus na oração. A vontade de Deus não se busca na oração. A vontade de Deus se busca no estudo da Bíblia. A oração é para entender, é para buscar o entendimento das Escrituras. Não vou buscar a vontade de Deus na oração. Ok. O que várias igrejas, nós vivemos no tempo atual, né? Várias igrejas evangélicas, né? Digamos assim, têm alguma dificuldade de aceitar profecias e profetas, né? Digamos assim. Eu gostaria de saber do nosso diácono a que se deve este fato. Por que hoje em dia existem vários contritos em relação à profecia, mas ainda mais em relação a profetas, que seja nas assembleias, que seja na IECA e outras denominações cristãs? Certo. Tem dois extremos aqui. O primeiro extremo é que muitos, por não saberem identificar uma profecia verdadeira, acabam concluindo que toda a profecia é falsa. Esse é um primeiro extremo. Sim. O outro extremo é dos falsos. Sim. Na verdade, até seria o contrário, né? O extremo dos falsos. Tem pessoas que estão a trazer profecias falsas e tem outros que pensam que todas as profecias são falsas. Os que estão a trazer profecias falsas faz parte do tempo. A Bíblia também já profetizou isso, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Enfim, e pode ter aí o lado do homem e também o lado de Satanás a influenciar o surgimento dessas profecias falsas. Agora, do outro lado é a pura ignorância, porque as pessoas, por não estudarem a Bíblia, não conseguem identificar uma profecia verdadeira. Não conseguem dar conta quando é que estamos diante de uma profecia. Por exemplo, Deus pode levantar alguém hoje para profetizar, pode. Mas o profeta do Novo Testamento é diferente do profeta do Antigo Testamento. Hoje Deus não levanta mais profeta para escrever a Bíblia, conforme era antigamente. Hoje, o profeta de hoje, ele não vai trazer uma coisa que Deus não revelou. Não. O profeta de hoje ele não vai trazer uma nova revelação. Não. E as pessoas dizem assim, olha, o texto diz assim, o texto bíblico, o versículo, ele pode ter, quando você lê a primeira vez, ele te traz uma revelação. Quando você lê mais, vai trazer outra revelação. Quando você lê mais, vai trazer mais. Agora eu pergunto, quantas revelações tem um versículo? Quanta revelação tem? Não tem, só tem uma revelação. O que acontece? É iluminação. Nós somos esclarecidos, a iluminação tem a ver com o esclarecimento. E isso vai variar. O esclarecimento varia de pessoa a pessoa. Isso pode variar. Mas a revelação é uma só, que é essa que nós temos na palavra de Deus. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. Sim. Quem ilumina e quem revela? O Espírito Santo. O Espírito Santo, claro, é Deus. Sim. É Deus. Tem três palavras que antes que também podem ajudar a esclarecer, é a revelação, iluminação e inspiração. São três coisas diferentes. Revelação é o ato de Deus tornar conhecido algo desconhecido. Iluminação é o esclarecimento. Tem a ver com o ato de Deus esclarecer algo, fazer entender naquilo que Ele revelou. Isso é iluminação. Inspiração já é aquilo que tem a ver com a influência sobrenatural do Espírito Santo na mente, sobre a mente dos homens, para lhes levar a escrever as Escrituras sem mistura de erros. Aqui podemos definir assim como inspiração da Bíblia. Na Bíblia nós vamos ver exemplo de pessoas que tiveram revelação, a quem teve revelação não teve iluminação. A quem nem teve revelação, nem teve iluminação, mas teve inspiração. São três palavras diferentes e a Bíblia faz questão de nos mostrar, de nos provar que há diferença entre essas três palavras.
Por exemplo, José, ao interpretar o sonho de Faraó, José não teve revelação daquele sonho. José não teve a revelação, mas ele teve a iluminação. Quem teve a revelação foi Faraó. Faraó é que sonhou dos 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Quem teve essa revelação vinda de Deus foi Faraó. Mas Faraó não teve a iluminação do sonho. Não entendeu a revelação. E aplicando isso aqui na igreja, por que existem várias divergências, né? Se a palavra é a mesma? Sim. E as igrejas também são iluminadas. Será que o mesmo Deus pode iluminar as pessoas de maneira diferente, ou as igrejas de maneira diferente? Ou a iluminação é a mesma, mas os homens em si que estão a distorcer as coisas? Vou reiterar o que eu disse. Tudo está em volta da Bíblia. Sim. E revelação, iluminação, inspiração está na Bíblia. Toda a Bíblia nos foi dada por inspiração, mas nem toda a Bíblia nos foi dada por revelação. Sim. Mas na Bíblia nós também temos iluminação. Por isso é que nós dizemos que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a experiência. A Bíblia interpreta sonhos. A Bíblia interpreta visões. A Bíblia interpreta profecias. A Bíblia interpreta tudo que tem a ver com Deus. Porque a Bíblia é a revelação suficiente de Deus para a humanidade, que Deus escolheu dar à humanidade para a sua salvação. E nós temos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, onde Paulo está a dizer a Timóteo, vai dizer assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está a falar a Timóteo que desde criança ele vem aprender as Sagradas Escrituras, que tem duas funções: de tornar sábio para a salvação. Isso é suficiência. E quer dizer que as Sagradas Escrituras elas são suficientes em si para nos salvarem. E lá mais em frente, Paulo vai dizer que toda a Escritura, por isso que eu falei da outra versão, a versão Almeida revisada, atualizada, ele diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. Aqui está escrito assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Não, vai parecer que tem Escritura que não é divinamente inspirada. Mas enfim, o sentido é este, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Por ser inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E ele vai dizer assim lá no final: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Numa outra versão vem dizer habilitado para toda boa obra. Essa toda boa obra quer dizer que essa boa obra que nós precisamos ter como cristãos, que precisamos ter como adoradores, que precisamos ter na nossa forma de adorar a Deus em tudo isso, essa boa obra nós conseguimos pelo estudo da Bíblia, por observar as Escrituras. Para sermos santos, aqui eu vou fazer aqui uma pergunta capciosa. O jejum santifica? Sim. Santifica? Sim. Nos santifica? Como? Bom, o jejum nos santifica. O jejum só pode nos salvar por a palavra. Então estamos a convergir na palavra. Sim. Como é que o jejum nos santifica? Porque o jejum é uma prática que exige muito mais, que fortalece muito mais o espírito e leva à mortificação daquilo que são o jejum mortifica a carne. Sim. É isso que o jejum faz. Sim. Eu posso jejuar. É possível jejuar sem viver a palavra. Aliás, a prática do jejum veio do paganismo. Os pagãos também jejuavam. Tem muitas igrejas que nós até achamos serem igrejas falsas, não vou aqui citar nomes, que jejuam também, mas não vivem a palavra, não andam segundo a palavra. São santificados? Não. O jejum é um ato de sacrifício. O jejum
é um ato que visa, para nós cristãos, mortificar a carne. Porque a santificação, a santidade consiste em simplesmente viver a vontade de Deus. Fazer aquilo que está na Bíblia. Daí que a própria Bíblia vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus já está expressa, já está confirmada. A vontade de Deus está na Bíblia, não está em discussão. Por isso é que a própria Bíblia faz questão o próprio Deus faz questão de dizer que não se deve acrescentar e nem diminuir naquilo que está na Bíblia. Porque aquilo que está na Bíblia está ligado, aquilo que está na Bíblia tem a ver com recompensas, tem a ver com punições, e isso é verídico, é verdade, é uma verdade absoluta, é uma verdade que não se discute. Agora, nós cristãos jejuamos, por exemplo. Por quê? Porque percebemos que Jesus encontrou o jejum e ele não ignorou o jejum. Encontrou o judaísmo, adotou o jejum, Jesus também encontrou o jejum e adotou para o cristianismo. Hoje nós jejuamos. Por quê? Porque o próprio Jesus também jejuava e ele recomendou, né? Deu uma recomendação na Bíblia, quando ele fala assim, uma recomendação aí de forma podemos inferir essa recomendação, quando ele fala, essa casta sai com jejum e oração. Mas a recomendação bíblica é orai, vigiai. Mas nós inferimos que nós podemos jejuar, porque o próprio Jesus jejuou e ele também disse que essa casta sai com jejum e oração. É uma inferência. Né? Mas a recomendação direta é orar, é vigiar, enfim. Com isso eu quero dizer o quê? Quero dizer que a palavra de Deus, ela resolve todos esses problemas que nós temos de profecias falsas, profecias verdadeiras, todos esses problemas que se vive no meio evangélico, é porque a palavra de Deus não está no lugar onde ela devia estar. É porque nós estamos a priorizar outras coisas ao invés da palavra. Quais coisas? Nós estamos a priorizar, por exemplo, a religiosidade. Por exemplo, uma profecia sem respaldo bíblico. Uma convicções humanas. As heresias hoje estão a entrar nas nossas igrejas, porque é de lá que se bebe muita coisa, do púlpito. Sim. É de lá onde as pessoas são influenciadas, são manipuladas, são influenciadas. Por quê? Porque as pessoas, por terem um fraco estudo da palavra, então não conseguem se defender diante das heresias. Alguém fala uma coisa que não é verdade, se eu nem sei o que é verdade, eu vou concordar. Mas a nossa adoração só será uma adoração verdadeira quando ela estiver de acordo com a Bíblia. Estar de acordo com a Bíblia tem a ver com a ideia de interpretar aquilo que a Bíblia diz, de fato. Não significa que eu vou dizer que a Bíblia diz isso, diz uma coisa que ela não diz. Não, eu tenho que dizer que a Bíblia diz algo que ela mesma diz. E quando é que podemos dizer que a Bíblia diz? Porque nem tudo também que está escrito na Bíblia significa dizer que a Bíblia está a dizer. Nem tudo que está escrito. Isso é questão de interpretação. Não se pode dizer que a Bíblia diz uma coisa que só está num versículo isolado da Bíblia. Quando é que é uma verdade bíblica? É verdade bíblica quando tem mais de um versículo. Quando aquilo é confirmado por mais de um texto. Aí podemos falar que estamos diante de uma verdade bíblica. Podemos falar que estamos diante de um princípio bíblico, porque o princípio bíblico vale para todos, aplica-se a todos, mas questões culturais, questões de regras, não. Bom, muito obrigado. Nós vamos dar seguimento daquilo que nós estamos a falar da igreja, né? Falamos de jejum, falamos de profecias, falamos de muita coisa, tudo isso aqui faz parte também da igreja. Agora, o que eu quero saber é,
existem aqueles casos que alguns irmãos dizem assim, algumas pessoas dizem assim, eu não preciso ir à igreja, a igreja sou mesmo eu preciso ir cultuar e tudo mais. Como é que, como é que o nosso diácono pode desfazer isso? Como é que pode fazer entender as pessoas que estarão assistindo este vídeo, que estão assistindo este vídeo, a necessidade de cultuar em conjunto? Né? E por que só sozinho, ou seja, uma pessoa sozinho é ou não uma igreja, afinal de contas? O que o nosso convidado pode nos falar acerca disso? Certo. Na verdade, essa frase, na minha opinião, tem sido desculpa de pessoas que talvez, né, não estejam mais a cultuar. Isso é recorrente. Yeah. Mas eu quero, antes de falar de um assunto, eu gostava de deixar um conselho. Sempre que você tiver que aceitar ou negar uma coisa, negue com certeza bíblica. Se tiver que afirmar, por exemplo, que a igreja é o meu coração, faça essa afirmação com base bíblica. Sim. Não faça isso só porque você ouviu alguém falar, nem faça isso só porque você está convicto. Porque a vontade de Deus não é minha convicção, não é nossa consciência, ainda é a Bíblia. E a Bíblia aqui em Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus, ele aconselha, ele vai dizer assim, não deixando a nossa congregação, ele diz, não deixando a nossa congregação, até vou ler o 24, e consideremos-nos uns e aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras. E não deixando a nossa congregação, reunião, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns e aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. E a Bíblia, nós temos aqui texto, contexto, referência e inferência. Temos um texto, temos um contexto, temos uma referência e nós temos uma inferência na Bíblia. Manos, na Bíblia nós não temos nenhuma referência que diz que a igreja é o coração. Não temos. Não temos nenhuma inferência também que diz que a igreja é o coração. Nem temos nenhum contexto, nenhum texto. Porém, nós temos temos referência que diz que nós não devemos deixar a congregação. Já li. E temos também inferência. Podia aqui também ler outra referência que está em Atos. Podia aqui também ler Atos. Atos capítulo 2, aqui no versículo 42, vai falar, acredito que vai falar daquelas pessoas que se converteram após a pregação de Pedro. Pedro pregou, trouxe uma pregação muito abençoada, carregada de graça, de conhecimento, porque ele fez a exposição da palavra, e também de graça, e o Espírito Santo que usa a palavra como seu instrumento. E aqui abre um parênteses para dizer assim, quanto mais palavra, mais manifestação do Espírito Santo também. O Espírito Santo operou e as pessoas se converteram. No versículo 38 do capítulo 2, diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo, pulando para o 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham tudo em comum. Sim. E no partir do pão e nas orações. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos. Isso é congregação. Estavam juntos, reuniam juntos, oravam juntos. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo.
No templo, eles reuniam-se no templo, eles iam para o templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Estamos a falar de igreja primitiva, estamos a falar de igreja modelo, estamos a falar da primeira igreja. E nós como igreja, quando Paulo fala para os irmãos de Corinto, ele diz que a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Os fundamentos dos apóstolos. A igreja, toda uma igreja verdadeira tem que ser apostólica, ela tem que seguir o exemplo da igreja primitiva. A igreja são pessoas que foram chamadas para sair fora do mundo, fora dos costumes desse mundo, para viverem de acordo à vontade de Deus. A igreja é uma congregação. O nosso coração, que são figuras que a Bíblia até usa, que já temos até um hino que diz assim, para que entre o Rei da Glória, Jesus, né? Eu abro o meu coração. Esse hino, até essa parte da letra, aplica-se muito bem para a pessoa que não é salva, porque quem não é salvo precisa abrir o seu coração para Jesus entrar. Quem já é salvo, não. Porque quando Jesus entra no nosso coração, ele faz habitação. Quem é salvo não precisa que o Espírito Santo habite nele, porque o Espírito Santo já habita no coração, na vida de quem é salvo. A habitação do Espírito Santo dá-se a quem é salvo. Agora, manifestação do Espírito Santo, isso é um outro assunto. Então, muitas das vezes, quando a Bíblia usa o termo coração, é figura. A Bíblia está a usar a figura de estilo. Centro das emoções, centro dos pensamentos. A igreja é o nosso coração. Não está na Bíblia isso, que a igreja é o nosso coração. Agora, Cristo tem que estar no nosso coração, isso sim. Cristo tem que estar no centro dos nossos pensamentos, no centro dos nossos sentimentos. Daí que nós devemos amá-lo de todo o coração, aí o sentido, amar a Deus de todo o coração, centro dos meus pensamentos, centro dos meus sentimentos, com toda a força, porque se eu amo a Deus de todo o coração, eu vou amá-lo com todas as minhas forças, é consequência. E se eu amá-lo de todas as forças, eu vou amá-lo de todo o meu entendimento. Então, igreja são pessoas que foram chamadas para viver a vontade de Deus. Yeah? Não deixe a congregação. Se está um tempo não está a cultuar, provavelmente você se decepcionou com a igreja, isso acontece. Você se decepcionou com a denominação. Então volte porque a Bíblia recomenda não deixar a congregação. Você diácono? Sim. Como ministro que o diácono é, eu gostaria que o diácono trouxesse aqui alguns pontos positivos e negativos que o diácono vê, né, nos ministros, nos líderes, nesse caso, né, que foram levantados para liderar a igreja do Senhor, que da nossa atualidade, da igreja da nossa atualidade. Porque nós falamos no vídeo passado um pouco disso. Nós vemos que alguma coisa é caráter, outra coisa é falta de caráter, outra coisa é vida espiritual. E conforme os ministros também, nós também somos pessoas, também têm as suas falhas, né? Então, quais são os pontos positivos e negativos que o diácono analisa hoje em dia dentro das igrejas como ministro? Claro, hoje vivemos tempos muito difíceis, vivemos tempos que a Bíblia chama de últimos dias, e não é novidade que a própria Bíblia em Timóteo vai dizer que nos últimos dias as pessoas vão ter a aparência de piedade, mas vão negar a eficiência da piedade, pessoas religiosas, né? E hoje tem se cometido muitos erros, principalmente no âmbito das consagrações, pessoas que são ordenadas a ministérios, mas não têm chamado. São duas coisas muito importantes para exercermos bem o nosso ministério. Nós precisamos ter chamado e preparo. E algumas pessoas têm preparo, outras têm preparo, não têm chamados, né? não tem chamada. Outros têm chamado, mas não têm preparo. As duas coisas são essenciais. Se não, vejamos no exemplo de José. José, na casa do seu pai Jacó, aprendeu a sonhar, mas não aprendeu a administrar. José não administrava na casa de seu pai.
José aprendeu a administrar a casa de Potifar. Sim. E quando chegou o momento, daquele momento que ele tinha que precisava de alguém para interpretar o sonho de Faraó, José usou a experiência da casa do seu pai e usou a experiência da casa de Potifar. Com a experiência da casa de seu pai, interpretou o sonho de Faraó. Com a experiência da casa de Potifar, José aconselhou Faraó sobre as providências, as medidas de providências que ele deveria tomar para os anos da escassez. Daí então José se tornou, ou acabou se tornando como o primeiro ministro do Egito. Para dizer que hoje as pessoas entram no ministério só com chamado. Eu conheço pessoa que está no ministério, tem chamado, mas está a cometer muitos erros por falta de preparo. Alguns até o preparo que não tem mesmo é bíblico. De um estudo básico, de um estudo basilar da palavra do Senhor, não tem esse preparo. Então comete muitos erros, vai cometer erros de ensino. Quando alguém comete erros de ensino, é porque não sentou para aprender. Como é que eu vou me levantar para ensinar se eu não sentei para aprender? Sim. E o que muitos líderes precisam entender, que você não precisa se preocupar em guiar as pessoas. Primeiro quem tem que ir é você. Porque você não vai levar a pessoa num lugar onde você não foi. Sim. Primeiro você tem que ir. Você tem que viver, você tem que ser preparado. E Deus sempre foi assim. É assim que Deus sempre levantou os líderes na Bíblia. Não existe nenhum líder na Bíblia, eu pelo menos não encontrei nenhum líder na Bíblia que Deus lhe levantou para atuar sem que antes Deus lhe levantasse para ensaiar. Ou melhor, sem que antes Deus lhe preparasse para exercer aquele trabalho. Nós podemos aprender várias e várias lições. Podemos ver isso entre Elias e Eliseu. Elias, apesar de que eu ao andar com o meu mestre eu posso até fazer mais, geralmente é assim, não que vai ser melhor que o mestre, mas pode ser que vai fazer mais. A tendência, a intenção dos pais é querer que os filhos façam sempre mais que os pais. Eliseu tinha que fazer mais que Elias. Os discípulos tinham que fazer mais que Jesus. Então, essa é a tendência. Mas nós temos que passar sempre por... E Deus nos prepara. Deus salvou Moisés. Salvou Moisés no ato da adoção, quando ele é adotado pela filha de Faraó. Só que Moisés vai parar vai no palácio. E lá no palácio, Moisés estava a ser preservado porque era o melhor lugar onde Faraó não encontraria. Ou melhor, era o melhor lugar para o inimigo não nos encontrar, é estar com ele. E essa é a estratégia de Deus. E depois Moisés tinha que ir para a terra de Midian. E na terra de Midian, o povo de Israel estava no Egito. Moisés foi para a terra de Midian. E na terra de Midian, Moisés está a conviver com um povo que tem muita coisa em comum com o povo de Israel. Moisés na terra de Midian está aprendendo uma nova escrita que ele não sabia. Porque no Egito ele aprendeu a escrever com objetos que podiam representar ideias, figuras que podiam representar ideias ou objetos que eram muito difíceis de serem decifrados. Só quem tivesse que estudar no Egito, só quem tivesse que ser formado lá e que podia entender o famoso hieróglifos. Mas em terra de Midian, Moisés está a se familiarizar com aquilo que vai lhe facilitar no contato com o povo. E é nessa terra, e o tempo que ele vai ficar lá 40 anos, que depois Deus aparece para lhe chamar. Deus não chamou Moisés, não encontrou Moisés desocupado. Deus encontrou Moisés no trabalho, a pastorear ovelhas. Então, Moisés estava a pastorear ovelhas. No ponto de vista de Moisés, está a pastorear a ovelha do seu sogro Jetro, mas no ponto de vista de Deus, Moisés está a ser preparado para um dia pastorear o povo. Então, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalhou com Davi. Davi, por exemplo, para matar Golias, é porque ele teve uma experiência de urso, de leão. E até ele fez questão de apresentar essa experiência para Saul. Olha, eu já matei urso, eu já matei leão. Então, é essa experiência. Então, Deus prepara as pessoas para colocar no ministério. Agora, nós os homens, às vezes queremos encurtar o caminho, queremos mostrar o caminho mais fácil, queremos mostrar o caminho mais curto, enfim, mas
no final das contas, Deus acaba sempre tendo razão, porque essas pessoas vão cometendo erros, essas pessoas vão ter muitas dificuldades, porque existe um ponto em que nós precisamos do Espírito Santo mesmo. E o Espírito Santo não vai não usa ninguém que ele não levantou, que ele no seu ponto de vista, entende que a pessoa não está pronta. O Espírito Santo não vai usar, não usa. Assim como o Espírito Santo também não vai te fazer, você não pode pedir para o Espírito Santo te levar a praticar uma coisa que no ponto de vista dele, ele entende que isso não é bíblico. O Espírito Santo não vai te dar forças para você viver aquilo. Uma regra de homem, um regulamento que o homem criou, um regulamento que o homem inventou. Não conte com a assistência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele só vai te ajudar naquilo que tem a ver com a palavra, a espada do Espírito. Por isso é que Jesus falou, quando vier o Espírito, ele vai nos fazer lembrar, vai nos recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Para acabar com isso, e aqui vai encerrar a minha intervenção, para acabar com esse problema que se vive de lideranças nas igrejas, nós temos que preparar a palavra. Ponto número 1, temos que preparar a palavra. Ponto número 2, temos que orar, porque orar é ação. A oração em si é ação. A oração, quando nós estamos a orar, nós estamos em ação. Nós temos que colocar a palavra em ação por meio da oração. E quando nós estamos a orar, nós vamos orar para que Deus abra portas, para que caminhos sejam abertos, para que os impedimentos sejam retirados. E depois, o que nós temos que fazer? Temos que olhar para as crianças, fazer diferente. Nós temos que olhar para as crianças, porque as crianças é que vão mudar esse quadro. E outra coisa, e aqui vou mais encerrar por a minha intervenção. Outra coisa que nós temos que ter coragem, temos que fazer é ter coragem de pregar a verdade. Nós temos que ter coragem de falar a verdade. Custe o que custar. Doa o que doa. O problema é o quê? O diabo, como já não está, ele vê que não vai conseguir tirar a palavra, livro físico da Bíblia. Então ele está a tirar a essência da palavra. Ou seja, as pessoas não estão a viver a palavra. Então o livro continua na igreja, mas a palavra já não está na igreja. Por quê? Eu vou subir no púlpito para pregar e vou ficar mais preocupado na pessoa que me colocou para pregar. Quer dizer, parece que o meu compromisso eu tenho mais compromisso com quem me colocou para pregar do que quem é o dono da mensagem. Por quê? Nós temos que ter compromisso com Deus, temos que ter compromisso com a palavra, porque Deus tem compromisso com as pessoas. As pessoas vão ser edificadas, vão ser abençoadas pela palavra de Deus. Não por uma mistura de mentiras, não por uma pregação de conveniência, não por uma pregação de hipocrisia. Não é isso que vai mudar as pessoas. Por isso é que está a se pregar muito e as pessoas não mudam. Por isso é que estamos sempre a repetir a mesma coisa e as pessoas não mudam. Porque as pessoas também, as pessoas ficaram o quê? Ficaram cauterizadas. Aí tem duas coisas que estão a se proliferar nas igrejas, a nível interno. A saúde da igreja não se vê pelo crescimento em altura. Não. Porque a igreja está no Facebook, assim a igreja está a crescer. Porque alguém postou um vídeo e diz, olha, mais uma atividade, olha, mais aquilo. Não, isso é crescimento em altura. Do que adianta termos crescimento em altura se entre nós não conseguimos nos amar, não conseguimos nos perdoar? Se não temos aquilo que os apóstolos não tinham crescimento em altura nesse momento, mas eles tinham comunhão, e esse crescimento em comunhão trouxe essa repercussão que temos hoje. Hoje, muitas igrejas que existem vieram daquele fogo dos apóstolos. Então, para dizer assim, o crescimento deve começar que nem uma casa, que nem a construção de uma casa. Primeiro em profundidade, depois em largura, depois em comprimento, depois em altura. É assim que tem que ser o crescimento de uma igreja. E eu não posso esquecer, não posso deixar de falar isso. Tem duas coisas que criam muitos problemas no crescimento em profundidade dentro das igrejas. A murmuração e a fofoca. São duas coisas. Principalmente nas igrejas que acreditam muito no pentecostalismo.
a murmuração e a fofoca. Murmurar é o quê? Murmurar é falar por trás. Murmurar é falar baixo. Murmurar é sussurrar. A fofoca é o quê? A fofoca é quando você transporta palavras que você não tem autorização para falar o que não deve, falar sem autorização. É quando você pode até ser verdade, mas é uma verdade que vai matar, a verdade que mata. Então, são essas duas coisas que nós precisamos parar. Como é que vamos parar isso? Como é que se para uma fofoca dentro da igreja? Pregando a verdade. Como é que se para uma fofoca dentro da igreja? Orando. E como é que se para uma fofoca dentro de uma igreja? Atitude. Quando alguém te trazer uma fofoca, tiver que falar mal de alguém, pergunte a essa pessoa se tem coragem de falar as mesmas coisas ao lado da pessoa de quem está a falar. Essa tem que ser atitude. O que você está me falando, será que tens coragem de falar isso ao lado da pessoa? Sim. Depois, também procure confirmar. Jesus, por isso é que nós temos que observar a palavra. Jesus disse assim: se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, você tem que ter com ele. Não fale com alguém, não lamente com alguém. Jesus está a falar isso. Eu tenho uma coisa com meu irmão, em vez de falar com ele, vou falar com outra pessoa. Fulano me fez isso, fulano me fez aquilo. Depois essa mesma pessoa vai pegar isso, vai falar com o irmão. Vai dizer: olha, o fulano me disse que você me fizeste isso, me fizeste aquilo. Fofoca. Aí, essa pessoa não vai ter coragem, pode não ter coragem de falar comigo, vai ficar com aquilo no coração, vai alimentar o quê? O rancor. E aí a fofoca está a crescer. Então, meus queridos, vamos quebrar isso. Amém. Nós temos vários, acho que aquele que o nosso diácono falou, de vários problemas que existem hoje em dia nas nossas igrejas atuais. Sim. Porque realmente é muito preocupante hoje em dia. Parece que as igrejas do antes eram muito mais, ou estavam muito bem, melhor posicionadas do que hoje em dia. Hoje em dia até acontece, sim, a manifestação da presença, mas parece que existem muitas, parece que o pecado também está querendo penetrar, ou está penetrando dentro mesmo da própria igreja. Não é isso? Sim. E como é que o diácono vê a normalização do pecado dentro da igreja? Porque nós vemos hoje em dia, já está sendo normal, por exemplo, uma irmã chegar de uma roupa indecente e sentar, por exemplo, em frente mesmo já, e o pregador fica constrangido e tudo mais. Conforme o nosso diácono falou, fofoca, e essas coisas. Mas a que deve-se isso? Né? E como é que nós podemos, para além, né, o diácono já falou um pouco, mas parece que mesmo pregando a palavra, e tem essa insistência de alguns irmãos ou pessoas, pelo menos, que a viverem isso. A que se deve isso? E como que se pode agir nesses momentos, quando mesmo pegar a palavra está sempre lá sobre? Sim, eu vejo que hoje nós vou introduzir a minha fala, começo da seguinte maneira: nos foi roubada a arca. Perdemos a arca. Quando falo da arca, estou falando da presença de Deus. Presença genuína de Deus. Porque a presença de Deus, ou a arca, ela, dentro da arca tinha os 10 mandamentos, tinha o maná, tinha também a vara de Arão. Os 10 mandamentos representam a vontade de Deus, a palavra de Deus. O maná representa a provisão de Deus, os milagres de Deus. E a vara, a confirmação do ministério. A presença de Deus, genuína presença de Deus, onde tem a presença de Deus, também tem a palavra de Deus. Não tem como vivermos a presença de Deus sem a palavra de Deus. Mas como é que hoje estamos a viver a presença de Deus? Por isso é que nós estamos a pular, já estão a pular tanto, estão a cair nos cultos, estão a falar em línguas, mas o caráter continua a ser o mesmo caráter rachado. A pessoa continua a ser a mesma pessoa de antes. É tipo um vaso que Deus enche, tem furo. Está enchendo a passar, está enchendo a passar. Então,
Por que isso? Porque nós estamos a viver uma falsa presença de Deus, um fogo de palha. Nosso fogo não pode ser de palha, tem que ser de Espírito Santo. O fogo não é o fogo do Espírito. O fogo do Espírito é fruto. Começa pelo fruto, depois vai pelos dons. Por que tem que começar pelos frutos? Porque já disse, pelos frutos conhecereis. Sim. Nós não podemos. Nossa preocupação não deve ser buscar primeiro os dons. É esse problema que houve muito nos ministérios. Existem ministérios até que fizeram muitos, que estavam fazendo, tinham uma coragem que muitas igrejas não tinham, de evangelizar delinquentes, evangelizar pessoas assim, né? Bandidos. Mas eles depois ficavam mais a se preocupar com o quê? Com carisma, e não tinham estrutura para enfrentar certas situações. Nós temos que buscar primeiro caráter. É isso que nós temos que buscar. E quando nós buscamos o caráter, o Espírito Santo está a reproduzir o caráter dele em nós. E porque o Espírito Santo usa a palavra para reproduzir o caráter dele em nós. Porque quando eu quero ser santo, Senhor, quero ser santo, me ensina a ser santo. Eu tenho que me lembrar que Deus já me ensinou. Eu tenho que me lembrar que, quando eu digo assim, Senhor, me ajuda a viver na tua vontade, eu tenho que lembrar que Deus já me respondeu. Eu tenho que me lembrar disso, porque em Salmos 119, que fala muito da lei, Salmo 119, ele diz, no versículo diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos. Quem trilha caminhos retos é porque anda na lei do Senhor. É o que o salmista está dizendo. Ele está a começar pelo resultado, trilha caminho reto, depois ele vai falar da causa, porque anda na lei do Senhor. E Timóteo, né, corrobora com Timóteo, aí quando ele fala que toda boa obra, porque a pessoa está a estudar a Bíblia, está a ler a Bíblia. Então nós precisamos entender, cultivar, colocar sempre a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nas nossas igrejas. A Bíblia não é um simples livro. A Bíblia já mudou um país, já mudou uma nação, ela muda, ela já mudou gerações. A rainha Vitória da Inglaterra, ela disse que a Bíblia era a razão da supremacia da Inglaterra. A Inglaterra só desenvolveu tanto porque a mentalidade dos ingleses foi influenciada pela Bíblia. Porque a Inglaterra foi o primeiro país a ter a Bíblia traduzida na sua própria língua. Então, não outros homens que parece que nem eram crentes, mas eram sábios, reconheceram que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro que não perde. Durante o tempo, muitos, quer dizer, eles procuraram descrever a Bíblia no ponto de vista deles. George Washington disse que é impossível governar bem o mundo sem a Bíblia, sem Deus. Nos Estados Unidos eles têm muita influência da Bíblia. Mas, em outras palavras, eles podiam simplificar isso e dizer assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cristãos falamos isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem que ter primazia nas nossas igrejas. A Bíblia tem que ter primazia na nossa adoração. A Bíblia tem que ter primazia. Tem que ter momentos que antes de implementarmos uma regra, temos que nos perguntar o que a Bíblia diz a respeito disso. E nós temos que pregar a Bíblia, não temos que ter medo, não temos que ter receio, não temos que ter impedimentos de pregar a Bíblia. É isso que pode mudar as nossas igrejas. Pregar a palavra. Temos que pregar. Agora, dá-se pregar sim, mas em muitos dos casos não se prega a verdade como deveria ser. Não se prega a verdade. Prega-se uma conveniência de verdade, mas não é verdade. E nós temos que pregar verdades que venham de encontro às necessidades espirituais das pessoas. Não, mas o fulano vai dizer que se pregar prostituição, alguém vai falar que estão a me falar. Não, a Bíblia também fala mesmo da prostituição. Eu só estou fazendo as palavras da Bíblia as minhas.
A Bíblia também fala mesmo de mentira, a Bíblia corrige, a Bíblia ensina, a Bíblia também repreende. E esse conceito que nós temos que ter da Bíblia, a Bíblia é um espelho. Você não pode, a Bíblia não é um espelho que você está sujo, quando você ir lá vai se ver que está limpo. Não! É um espelho que você está sujo, quando você se vê naquele espelho, está mesmo sujo. E você tem que ter vontade de mudar. Amém. Nós estamos praticamente já no fim. Sim. Agora eu gostaria de saber, como sempre, né? Sim. Aquela palavra final e aquela mensagem, né? A conclusão praticamente e a mensagem para os irmãos, para esta igreja, uma mensagem de Deus para esta igreja também. E esteja à vontade neste momento. Minha água acabou também. A Bíblia tem 40 autores e tem um autor. Isso parece complicado. Tem 40 autores porque cada um que escrevia a Bíblia sentia-se como autor do livro que escrevia. Ele sente-se no direito de dizer que ele é o autor. E cada um escreveu de acordo com a sua particularidade, de acordo com o seu tempo, de acordo com as circunstâncias. Mas ao mesmo tempo, todos eles escreveram a mesma coisa. A Bíblia tem um tema, e eu quero concluir assim. A Bíblia tem um tema. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é Cristo. Cristo é a Bíblia. Jesus Cristo é a palavra viva que está nos céus. A Bíblia é a palavra escrita que está na terra. É o próprio Jesus, mas de forma escrita. A Bíblia é Jesus, mas de forma escrita. Jesus está no céu de forma viva, mas a Bíblia é Jesus de forma escrita. De Gênesis a Apocalipse, o tema é a Bíblia. Jesus é o tema e o âmago da Bíblia. Jesus é o tema e o âmago da história. Jesus é o tema e o âmago dos nossos corações. Deve ser. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Gênesis 3,15. Em Êxodo, Jesus é o nosso cordeiro pascal. Em Levítico, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo de noite e de nuvem de dia. Em Deuteronômio, Jesus Cristo é o profeta no nosso meio. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, é o nosso juiz e libertador. Em 1 Samuel, Jesus é o nosso profeta. Em 2 Samuel, Jesus é o nosso sacerdote. Primeiro Reis, ele é o rei sábio. Em segundo rei, ele é o rei fiel. Em Esdras, Jesus é o grande escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Ou seja, em cada contexto do livro da Bíblia, Jesus está lá, enfatizado, destacado, de acordo com o contexto de cada livro. Em Esther, Jesus é o nosso escape da morte. Em resumo, é isso que acontece em Esther. Então, Jesus é aquilo. Jesus é o nosso escape da morte. Em Jó, Jesus é o nosso redentor que vive. Em Salmos 23, Jesus é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus é a nossa vida completa. Em Cântico, Cantar de Salomão, há quem diz, Jesus não está lá, porque lá se fala de amor, lá nem aparece a palavra de Deus. Mas Jesus é o amado das nossas almas. Está lá, Jesus é o amado das nossas almas. Em Jeremias, Isaías, ele é o Messias prometido. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Ezequiel, ele é o renovo principal. E em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Então, até agora nós já vimos que Jesus está na Bíblia. Então vamos, né? Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador. Em Amós, ele é o divino lavrador. E em Miqueias, Amós, Obadias, ele é a nossa salvação. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o libertador divino. Em Naum, ele é o juiz das nações. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Sofonias, depois de Sofonias vem quem? Obadias, Sofonias. Ageu, ele é o amado das nossas almas. Zacarias, ele é o renovo da justiça. E em Malaquias,
Ele é o sol da justiça. Abacuque, enfim. Aqui, podíamos aqui falar até Apocalipse. E Apocalipse fecha com a chave de ouro quando diz que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele mesmo disse em João 17:2 que a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Amém. Então, nós só precisamos da palavra. A palavra, ela mede a nossa oração, nossa pregação, nossa forma de adorar. Tudo que tem a ver com o meio evangélico, que tem a ver com igreja, tem que estar de acordo com a Bíblia. Aquelas questões que não têm muita clareza na Bíblia, nós não precisamos não precisamos permitir que isso crie confusão em nós. Não precisamos criar regras que vão afastar as pessoas de Deus. Vamos simplesmente seguir aquilo que já está claro na Bíblia, que está simplificado, porque isso é que é a vontade de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, nosso diácono. Foi uma mensagem, acredito que os irmãos aprenderam bastante. E você que chegou até aqui, eu peço, por favor, que se inscreva já no canal. Como em Cristo somos uma família, então como família vamos nos ajudar a crescer. Nós estamos trazendo aqui a mensagem do Senhor e você também deixa o seu like, você se inscreve no canal para que esse canal possa continuar a crescer e quanto mais cresce, mais o YouTube vai lançar os nossos vídeos para muito mais pessoas, vai espalhar para muito mais pessoas, que esse também é o nosso objetivo para que muito mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra que restaura, esta palavra que salva, esta palavra que transforma, esta palavra que molda todas as pessoas. Afinal de contas, Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelo nosso convidado, nosso diácono, Jesus morreu por ti que estás a assistir ali, Jesus morreu por toda a humanidade para podermos hoje ter essa liberdade de podermos ser salvos nele. Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Compartilhe este vídeo e Deus abençoe. Muito obrigado, nosso diácono. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Shalom.